Escreveu o profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero que você preste muita atenção nos detalhes que são ricos, porque há um texto aqui que é uma infinidade de informações que eu quero que você compreenda. O inimigo, desde pela manhã, ele tentou desanimar, fazer várias coisas. Acabou que eu perdi o esboço, não tenho esboço também, mas vamos pegar aqui na raça, amém? Às vezes a gente consegue ver alguns detalhes e eu percebo que a palavra do Senhor ela tem camadas. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais profundidade você tem, mais informações você tem, mais de Deus você recebe. Quero que você saia daqui mergulhando nas águas profundas, mergulhando nas águas do Senhor. E o texto que nós iremos ler aqui é um texto que vai fazer você ter uma outra percepção. O texto é para Israel, porém nós iremos extrair lições para os dias de hoje, porque a Bíblia ela é assim: você lê e absorve informações que serão usadas para o dia de hoje. Você que encontrou o livro de Ezequiel 47, diz glória a Deus. Você que está sem o livro sagrado, se aproxime de alguém que está com Bíblia, para que você venha ler e aprender mais da palavra do Senhor. Você que está sem Bíblia, ou o irmão estiver sem Bíblia, se aproxime de alguém que tem o livro sagrado. Amém? Vamos ler toda a igreja juntos, em uma só voz. Ezequiel 47, verso 1. Acompanhe comigo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Preste atenção. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Repita comigo: banda direita. Mais uma vez: banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir. Diga: cordel de medir. Mais uma vez para você gravar: cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, pelo que as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém? Põe a mão sobre a tua palavra. Vamos orar comigo. Feche seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor e ore nesta hora. Senhor meu Deus e eterno Pai, estamos aqui reunidos na tua casa, primeiramente para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Eu louvo a Deus por cada vida que está aqui presente, ouvindo, Senhor, a tua palavra, que não venha ser eu que venha ministrar, mas sim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade de operar nessa casa, o Espírito Santo tem liberdade de fazer milagres, curas, maravilhas, sinais e prodígios, porque a igreja não é minha, a igreja é tua, o povo não é meu, o povo é teu. Que em nome do Senhor nós venhamos mergulhar nessas águas nessa noite, que nós não venhamos ficar no raso, mas
viemos mergulhar no profundo, naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu sinto uma graça, uma presença do altar nessa noite, e que essa graça venha ser derramada para os que estão aí me ouvindo nesta hora. Que nós devemos sair daqui não vazios, mas cheios do rio da vida, que é o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que diz: venha a mim todo que está cansado e oprimido, beba de mim e nunca mais terá sede, coma de mim nunca mais terá fome, porque de mim fluirão rios de água viva. E nós cremos na tua palavra, e nós cremos no teu poder que opera através de nós, em nome de Jesus Cristo. Tome o seu respectivo assento, louvando aquele que é digno de honra e glória. Quero que você redobre a sua atenção aqui. O livro de Ezequiel é um dos livros mais complicados de se ministrar a palavra do Senhor. Pastor, por quê? Porque o livro de Ezequiel é um livro de muitas alegorias, é um livro de muito mistério, é um livro que, se você não ler e meditar, você não consegue compreender. Nós percebemos que Ezequiel, no texto que nós estamos lendo aqui, capítulo 47, alguns estudiosos vão informar que Ezequiel tinha mais ou menos de 53 a 56 anos de idade. Ezequiel, para aqueles que não conhecem, eu quero fazer uma breve resumida da sua história, para chegarmos até o contexto onde nós estamos, para que você venha entender acerca de quem estou falando. Ezequiel, se você não sabe, ele era filho de Buzi. Buzi era um sacerdote. Ezequiel, ele foi criado, nascido para ser um sacerdote, e para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. A tribo de Levi era a única tribo que carregava a presença do Senhor. Quando se entrava no tabernáculo, podia percorrer o templo dentro do tabernáculo, interior do tabernáculo, de mãos vazias. Então Ezequiel, ele foi criado e foi nascido preparado para ser um sacerdote. Eu acredito que Ezequiel nasceu e sonhava em ser sacerdote, e sonhava em ocupar um espaço dentro do tabernáculo do Senhor, ao qual ele havia sido criado. É a mesma coisa que o seu pai te ensinar acerca de uma doutrina, de uma disciplina, a sua vida toda. Por 25 anos, preste muita atenção, por 25 anos Ezequiel morou em Jerusalém. Por 25 anos ele foi criado e doutrinado para ser um sacerdote. Se você carregar, se você visualizar a árvore genealógica de Ezequiel, você vai chegar até em Arão. Arão, nós sabemos que foi o primeiro sumo sacerdote da Bíblia, o qual Deus constituiu a sumo sacerdote, depois da sua geração, dos seus filhos. E eu quero que você entenda que a cidade de Jerusalém foi invadida, foi cercada por Nabucodonosor. E Nabucodonosor, nós sabemos, quem conhece o rei Nabucodonosor? Amém? Levante a mão para que eu venha, que você entenda quem foi Nabucodonosor. Todos sabem que foi um rei. Que aquele rei, todos conhecem a história de Daniel. Daniel estava dentro do palácio, não é isso? Percebe-se que alguns contemporâneos de Ezequiel existiam nesse tempo. Daniel estava pregando dentro do palácio. Daniel pregava a palavra dentro do palácio, o qual Deus constituiu. De fora do palácio, em Jerusalém, pregava-se Jeremias. Amém? Até aqui. E das cidades circunvizinhas ao rio Quebar, que é o rio que nós iremos chegar, como se fosse no interior. Ezequiel estava pregando a palavra. Veja bem, então Deus tinha homem dentro do palácio que pregava a palavra, tinha em Jerusalém, que era Jeremias, e tinha de fora do palácio, que era Ezequiel. Só que Ezequiel estava cativo. Ezequiel foi levado à segunda remessa do povo cativo. Alguns estudiosos vão abordar mais ou menos 10.000 cativos que foram presos e levados para essa cidade. E dentro dessa cidade, no interior do rio Quebar, é onde Ezequiel morava. Então imagino eu, Ezequiel sendo preparado para ser sacerdote, e os seus planos foram frustrados. Um dia, Nabucodonosor cerca a cidade e leva toda Jerusalém, faz todo mundo ali prisioneiro. E se você não sabe, eu quero que você entenda algo aqui.
que a cidade de Jerusalém, a sua liderança era um pouco diferente das outras cidades. Por quê? Quando tinha-se um rei, o rei estava desafiando outro rei. Chegava-se ao rei, matava-se o rei, e quando se matava o rei, ele conquistou aquela terra, ele conquistou aquela cidade. Assim era, porque era uma monarquia. Pastor, o que é uma monarquia? É onde um rei ou uma rainha liderava o povo. Assim funcionava uma monarquia. Só que Jerusalém era totalmente diferente. Jerusalém não tinha um rei, não tinha um senhor, não tinha um líder. O rei de Jerusalém era o nosso Criador do céu e da terra. Jerusalém vivia numa teocracia, que é onde Deus governava aquela cidade. Pastor, e como que os seus adversários invadiam Jerusalém? Porque não tinha um rei. Eles estavam primeiramente, no caso Nabucodonosor, estuda a cidade, estuda Jerusalém, estuda as suas doutrinas, as suas disciplinas, e percebe que só Deus pode governar aquela cidade. E o que Nabucodonosor faz? Cerca a cidade. Cercou a cidade, não entrava e não saía alimento. Então o povo ia perecer de fome, ao ponto do povo ter que abrir as portas da cidade e os seus inimigos entrarem. Porque se fica dentro da cidade, morre de fome. Se fica fora da cidade, vai morrer a espada. Então eles desistiram. E quando o cerco foi formado, abriu-se as portas. E o que o rei fez? Entrou no santuário do Senhor, queimou o santuário, e além de queimar o santuário, colocou deuses dentro do santuário, que era santo e sagrado, que era o santuário de Deus. E quando se queimou o santuário, pegou todos os sacerdotes, porque o sacerdote representava o povo de Deus, a santidade de Deus, porque somente o sacerdote entrava dentro do templo, organizava o templo, entrava, fazia cultos, sacrifícios, holocaustos a Deus, e matava todos os sacerdotes à vista do povo, a fio da espada. Era o rei falando assim: o Deus de vocês não salva vocês, eu serei agora o rei de Jerusalém. E assim era funcionava. Então Nabucodonosor faz isso. Pastor, uma pergunta que não quer se calar: por que Deus permitiu isso? Não é isso? Sei que você está pensando, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão grande, por que Deus permitiu? Porque novamente o povo se corrompe à idolatria. Quando o povo se corrompe à idolatria, Deus permite o povo passar por lutas e dificuldades. Quando nós desobedecemos a Deus, é lutas que vai nos aproximar, que não era para chegar na nossa vida, mas Deus vai permitir as lutas e as dificuldades chegar para mostrar que você se desviou da presença do Senhor. Você saiu do foco, você saiu da adoração, você saiu da entrega para Deus. Então imagina eu, Ezequiel. Pastor, se Ezequiel era sacerdote, uma outra pergunta que não quer se calar: por que Ezequiel não morreu? Porque Ezequiel tinha mais ou menos 25 anos de idade. E quando era o povo jovem, de 18 a 25, a 30, a 35 anos, o rei pensava: não vou matar, porque vai servir como escravo para fazer o que eu quiser. Então os jovens de 15, 16 anos até os 35 anos eram separados para trabalhar braçalmente para o rei. Ficava escravo, ficava trabalhando por 15 a 16 horas de trabalho sem remuneração, somente um resto de comida para sobreviver. Então Ezequiel trabalhava de 15 a 16 horas, não tinha remuneração e só tinha um pouco de comida, um pouco de água e um pouco de alimento. E o texto vai dizer que Deus se cala por 5 anos. Quanto tempo eu falei? 5 anos. 5 anos Deus se calou. Ezequiel, sacerdote, queria exercer o sacerdócio, mas não podia mais, porque já não estava mais em Jerusalém, estava cativo e morando próximo ao rio Quebar. Se você voltar um pouco, eu quero que todos acompanhem comigo, você é muito rápido. Ezequiel, capítulo 1, para você entender algo aqui que eu quero dizer. Ezequiel 1, verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor: e aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que era o rio que Ezequiel morava próximo, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, por 5 anos, Deus não falava para o povo. Por 5 anos, Deus se calou. Às vezes você chegou
Quer dizer que Deus fala contigo, mas Deus se calou de alguma forma para você. Ezequiel estava na mesma situação que você, ou às vezes pior do que você, porque Ezequiel estava cativo, Ezequiel estava preso, Ezequiel estava sem esperança, sem perspectiva, mas a Bíblia diz que Deus escolheu Ezequiel no meio daquele povo. Ezequiel, ele era para ser sacerdote, mas Deus escolheu outra coisa para Ezequiel. Deus escolheu: Ezequiel, tu não serás sacerdote, tu serás profeta nas minhas mãos. É como se às vezes nós preparamos, às vezes a gente pensa assim: Deus quer que eu cante, vou cantar, vou tocar um instrumento, é o meu sonho, é o meu desejo, mas Deus quer que você pregue a palavra. Deus quer algo muito maior do que aquilo que você pensa. Pensava que eu ia ser cantor, cantar, louvar, mas Deus queria que eu pregasse a palavra. Deus quis que um dia eu fosse pastor, porque o meu plano é um, mas o plano de Deus é muito maior do que aquilo que eu posso imaginar. Você pensa uma coisa, Deus pensa outra muito melhor do que você está pensando, porque Deus vem lá na frente. E Ezequiel, quem está cativo, olha aqui para mim, quem está cativo ora para sair do cativeiro, sim ou não? Sim ou não? Você está preso, o que você vai fazer? Você vai orar para quê? Para Deus te tirar daquela prisão, é isso? Não, óbvio. Ezequiel estava fazendo isso? Estava. Ezequiel estava orando para Deus livrar o povo? Estava. Só que a resposta de Deus chegou para Ezequiel, mas não era a resposta que Ezequiel queria. Aqui eu começo a entender um pouco de Abacuque, que foi até pregado aqui. Abacuque queria que Deus livrasse a mão do povo, mas Deus falou assim: o povo, os caldeus vão pegar, Jerusalém vai dominar. Às vezes Deus vai dar uma resposta que a gente não quer ouvir. Às vezes Deus vai dar uma resposta que a gente não está querendo, não está preparado. Sabe o que Deus responde a Ezequiel? Ezequiel, eu não vou tirar o povo das mãos do rei Nabucodonosor. Eu não vou livrar o povo, mas eu vou escolher você para pregar no meio do cativeiro. Imagina você preso dentro de uma prisão. Tinha tanta gente ali, tanto judeu, tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus preparado, melhor do que você, e Deus vai escolher você para pregar para aquele povo. Deus fala assim: não vou te livrar da mão, não vou te tirar da prisão, mas você dentro da prisão vai trabalhar e vai fazer a minha vontade, porque a minha vontade é boa, é perfeita e agradável. E foi a resposta que Ezequiel teve. Será que Ezequiel ficou feliz? Eu não sei. Eu não sei. Mas Ezequiel estava exilado, estava em cativo. Aí a Bíblia diz que 5 anos Deus se calou. Depois de 5 anos, Ezequiel indo no rio Quebal pegar água para começar a trabalhar pela manhã cedo. O texto vai dizer que ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que ele começou a ter visões de Deus. Ele começou a ver as coisas de Deus, as maravilhas do Senhor. 5 anos Deus não falava com o povo. 5 anos Deus não profetizava. 5 anos não tinha pregação, não tinha culto. 5 anos Deus se calou. Mas um dia Deus decide abrir os olhos de Ezequiel. Ezequiel olha para o céu, e Ezequiel olhou para o céu: vou mostrar visões para você que o homem não compreende, mas eu vou te usar para ser um profeta no meio do povo de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele viu querubins, e mais na frente ele viu orfaninhos, que eram como se fossem rodas. E dentro dessas rodas, quando Ezequiel olha para o alto, ele vê rodas gigantes, e ele fica apavorado, porque a visão era muito real. E dentro daquela roda tinha outra roda dentro da roda. Já viu o que era aquele versículo da Bíblia? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Aquelas rodas tinham olhos. Aquelas rodas eram o olho que tudo vê, o olho que não escapa do olhar do Senhor. Se tem uma pessoa boa, Deus está vendo. Se tem uma pessoa má, Deus está vendo. Se tem uma injustiça, Deus está vendo. Se tem alguém fazendo alguma coisa errada, os olhos do Senhor estão contemplando você. Aonde você está, não tem como fugir da presença de Deus. Os orfaninhos estão olhando tudo, estão falando com Deus. Deus tem ali um homem justo, Deus tem um pecador, Deus tem alguém ali. Os olhos estão em todo lugar. Se você não sabe o que é um querubim,
E Satanás também é um querubim. Então o querubim é um anjo que protege a presença de Deus. É um anjo poderoso, um anjo de batalha, um anjo de guerra, um anjo que ele pode exterminar muitas coisas. Então o querubim é isso, mas ele tem uma aparência de meio homem, um animal, algo totalmente diferente que Ezequiel veio. E se você não conhece, no capítulo de número 37, quero que você acompanhe comigo, tem uma outra visão de Ezequiel. E essa visão de Ezequiel é uma visão que todo mundo prega, todo mundo fala. Se você nunca ouviu uma pregação dessa, eu vou só ler o primeiro versículo, já você já vai entender. Ah, já ouvi essa pregação. Ah, eu já ouvi isso aí. É Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 1, vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Alguém já ouviu a pregação do vale de ossos secos? Uma das visões mais importantes é o vale de ossos secos. Às vezes Deus vai te colocar em vale, mas o vale não é para te matar. O vale é para você passar por ele. O vale é uma passagem, não é para você permanecer no vale. Se você está permanecendo no vale, alguma coisa está errada. Você precisa entender o que você está fazendo errado, o que você está entendendo errado, ou o que você está fazendo errado. Porque o vale é um lugar de passagem. O vale não é lugar para você ficar. Eu vejo crente no vale, não sai do vale. Algum pecado, alguma coisa está acontecendo. Você tem que resolver com Deus. Porque um dia você estará no vale, mas outro dia Deus te colocará em um monte muito alto, um monte que representa Deus te tirando do vale e te colocando em um lugar de glória, em um lugar de exaltação. Porque aqui Ezequiel começa a estar dentro do vale, e Deus fala: tem como esses ossos estarem vivos? Ele responde: tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas. E percebe que Ezequiel está tendo uma visão extraordinária. Deus está mostrando para Ezequiel: Ezequiel, tudo que está morto, eu tenho o poder de ressuscitar. Tudo que está perdido, eu tenho o poder de restaurar. Aqui o povo de Jerusalém está morto, mas quando meu Espírito descer, vai ter vida de novo, vai ter glória de novo, vai ter presença de novo. Às vezes você está morto, você precisa da presença de Deus, porque aonde tem morte, Deus entra e traz vida. Deus tem o poder de ressuscitar tudo e todas as coisas. E Ezequiel começa a ter aquela visão, e Ezequiel entende que é Jerusalém. Jerusalém está caída, está morta, está prostituída, está em idolatria. Mas Deus levanta Ezequiel para pregar no meio de um povo obcecado. Imagina você pregar para um povo que é idólatra. Porque Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, o povo que você vai pregar é de coração duro, é de coração obstinado. O povo não quer mudar, o povo não quer ser transformado, mas eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, voltado a me adorar, voltado a estar de novo em adoração só a mim, porque só eu sou adorado e só eu sou glorificado. E Ezequiel capítulo de 40, abra comigo, versículo 1. Ezequiel gosta de datar todas as visões. Quando Ezequiel recebeu a primeira visão, Ezequiel capítulo 1, verso 1, Ezequiel tinha 30 anos. Quantos anos Ezequiel tinha? Quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? Quantos anos Davi foi colocado como rei de Israel? 30 anos é a idade que o judeu coloca que o homem está capacitado, o homem tem a mente formada. 30 anos, você só poderia ser sacerdote com 30 anos. E em vez de ser sacerdote, Deus coloca Daniel para ser profeta. Porque a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que Deus manda. Às vezes você se forma para ser uma coisa, se Deus falar que você é outra coisa, não tem como você ir contra Deus. Aquele que criou o céu e a terra, ele tem o governo da sua vida, ele sabe do que é melhor para você. Ezequiel 40, verso 1. Ezequiel ele é muito detalhista, ele gosta de datar as suas visões. Olha o que ele vai dizer: no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi
para a glória do Senhor, para que você venha passar por aquele vale e o nome dele se glorificado através de você. É a mesma mão. E olha que interessante, do capítulo 37 para o capítulo de número 40, 14 anos se passou. Porque, olha os detalhes do texto. Ezequiel 40 vai dizer: 14 anos depois que a cidade foi ferida, 14 anos se passou, Ezequiel estava exilado e cativo. A situação não havia mudado. 30 anos ele tem a visão. Capítulo 1. 14 anos se passou. 30 mais 14 dá quantos anos? 44 anos Ezequiel tinha aqui. E olha o texto. E em visão, versículo 2: e em visão de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um edifício da cidade para a banda do sul. E havendo me levado ali, eis que um homem, preste atenção nesse texto, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Eu quero que você preste atenção no detalhe desse texto. Quando você vê o mensageiro do Senhor, é somente um anjo. Mas quando você vai ler o texto, vai estar escrito assim: o anjo do Senhor. O Senhor está em letra maiúscula. O que isso significa, pastor? Alguém sabe? Quando o anjo está escrito Senhor em letra maiúscula, o anjo do Senhor. Quem era aquele anjo? De vez em quando, Deus olhava lá do céu para a terra. Eu acho que às vezes, eu não sei se o Senhor ficava um pouco assim: eu vou descer lá na terra. Só que Deus, ele se transfigurava. Porque quem pode ver a face do Senhor e permanecer vivo? Quem pode olhar para Deus, para a glória de Deus e permanecer vivo? Ninguém. Então Deus, ele se transfigurava em anjo. Porque o anjo, quando ele descia, você conseguia visualizar ele. No entanto, a Bíblia diz que Abraão estava na sua tenda, e 3 anjos apareceram a ele. Só que no meio dos anjos, o Senhor estava no meio. Deus veio com 2 anjos, mas o próprio Deus desceu na terra para visitar Abraão. Imagina Deus visitando você. Imagina você numa casa assim, pastor, minha casa assim, mora só numa casinha assim no interiorzinho. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração. Imagina se Deus te visita hoje. Imagina se o próprio Deus desce da terra para o céu, perdão, do céu para a terra, e visita a tua casa hoje. Você estaria em condição de receber o Senhor? E Deus desce, porque Deus, ele está com um cordel de linho na mão de medir. E quem é o homem que pode medir a fé, pode medir as obras e pode medir todas as coisas? Quem é esse que pode medir? Deus. Isso aqui é uma. Existe teofania. Anote isso, teofania. O que é uma teofania, pastor? É Deus se revelar ao homem, fisicamente ou através de algo sobre a natureza. Lembra da sarça que não se consumia? Aquilo é uma teofania. É Deus se revelando ao homem de uma forma de uma sarça, de algo da natureza. Mas aqui Deus se revela ao homem como forma de anjo. Alguns estudiosos dizem que é o próprio Cristo, que é uma cristofania, quando é uma manifestação do nosso próprio Cristo. Em Gideão nós temos o exemplo que o próprio Deus desce, porque ele recebe um holocausto de sacrifício. Quem é aquele que pode receber o holocausto de sacrifício? Anjo pode receber isso? Anjo pode ser idolatrado e adorado? Não, somente o Senhor. E quando o anjo desce, está debaixo da árvore, Gideão entrega um holocausto, um sacrifício, e ele recebe e queima aquilo e depois vai embora. Aquilo era o próprio Deus. O próprio Deus estava na terra. Então o próprio Deus desce. E só que interessante é que essa visão que Ezequiel teve, Deus mostra para ele um monte. E desse monte ele fala: vamos andar aqui. E Deus leva ele a um lugar, a um templo, a uma habitação, uma casa. E quando ele entra dentro do templo, Deus mostra algumas coisas dentro do templo para ele. E Ezequiel começa a olhar e começa a escrever. E sabe o que é interessante que eu acho?
Deus aparece, o Senhor, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: João, tudo que você vê, escreve. Todas as suas visões, escreve. Porque o que você está escrevendo, pessoas lá na frente vão pregar. O que você está fazendo, pessoas lá na frente vão querer se espelhar em você. O que você está fazendo está sendo para a honra e glória do nome do Senhor. Percebe que às vezes quando você vai em uma viagem, eu quero fazer algo para você entender essa visão. Você vai em uma cidade, aí você vai fazer a mesma viagem para a mesma cidade. Você consegue ver coisas que você não viu da outra vez. Já aconteceu de ir para um lugar e você vai para o mesmo lugar e fala assim: não tinha reparado isso aqui, não tinha reparado esse negócio aqui. A mesma cidade, o mesmo lugar. E o capítulo 47, eu quero que você abra. O mesmo anjo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus aparece para ele. Só que a visão que ele teve no capítulo 40, ele mostra o interior do lugar. E depois Deus vai mostrar o exterior do lugar. O que é o exterior? O que é o exterior? Interior? Dentro. Preste atenção. Vamos ler com detalhes que aqui, aonde eu quero me aprofundar. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa. O que sai debaixo do umbral da casa? Água. Para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. Sabe o que isso significa? Todo lugar tinha o quê? O que tinha dentro do lugar, todos os cômodos? Água. Guarda isso. Todo lugar tinha água. E tudo começa no altar. Preste atenção. A visão, a segunda visão que Ezequiel teve, começa onde? No altar. Guarda isso. E do altar passa para o templo. O templo significa a casa, a morada e a habitação do Senhor. Preste atenção. Preste atenção. Tudo começa em Deus. Tudo passa por Deus. E tudo termina em Deus. Vou falar mais uma vez para você entender. Tudo começa em Deus. Tudo passa por Deus. E tudo termina em Deus. Quando está no altar, tudo começa daqui. O fogo arderá. O fogo arderá. E não. Aonde a unção começa a descer? Aonde Deus começa a trabalhar? Aonde a glória de Deus começa a ser derramada? Tudo começa no altar de Deus. Tudo começa no trono de Deus. Tudo começa na presença de Deus. Tudo começa na glória de Deus. Tudo começa no altar de Deus. Tudo começa daqui. Deus começa a trabalhar aqui para ser derramado aí. Deus derrama aqui e espalha aí. Então, o templo, a água começou do altar. Começou no templo. Preste atenção. Versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte. E me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Preste muita atenção aqui nos detalhes do versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta. Ezequiel estava sendo guiado e conduzido por quem? Por quem? Quem te conduz? Quem te direciona? Por que você quer guiar os seus próprios passos? Por que você quer andar do seu jeito? Por que você quer fazer do seu jeito? Não, pastor, não sei, eu vou fazer, eu vou resolver do meu jeito. Vou dar um jeito aqui, vai dar certo. É você olhar para Deus e falar assim: eu não preciso da tua intervenção. Eu não preciso que o Senhor faça nada por mim. Eu vou lá e eu mesmo resolver. Aí porque quando o negócio aperta, quando o negócio estreita, você pede a ajuda de Deus. Aí eu sei se Deus falar assim: você resolveu daquela vez, agora resolve de novo. Você não precisa de mim. Nós devemos ser guiados e direcionados por Deus. É Deus que tem que nos guiar. É Deus que vai nos direcionar. E se Ele me tirou, é o Senhor que nos vai guiar. É o Senhor que vai direcionar as nossas vidas. Pelo caminho da porta que fez dar a volta. Aí Ezequiel está andando no interior, ele conheceu o interior e ele começa a conhecer o exterior do templo, da casa. E quando ele vai andando, Ezequiel é muito detalhista. Quem é curioso aqui? Levanta a mão. Quem é curioso? Gosta de olhar tudo, ver tudo? Ezequiel está olhando e vendo os detalhes da visão. E quando Ezequiel olha, ele começa a ver onde ele anda tem água. Tem água do lado norte, tem água do lado sul, tem água do templo, tem água da casa.
E quando Ezequiel dá a volta por fora da casa, preste atenção, porque ele está pelo caminho de volta, e ele me fez dar a volta. Ezequiel está dando a volta, e quando Ezequiel está dando a volta, Ezequiel olha e vê que as águas estão correndo fluentemente. Preste muita atenção. Ezequiel está olhando e está vendo que as águas não param de correr. As águas não param. Aí tem gente que chega aqui no culto: se eu não pregar aqui não tem presença, se eu pregar aqui não tem glória, se eu não cantar aqui ninguém faz nada, se eu não fazer ninguém faz. Meu irmão, se você não fizer, Deus vai mandar outro fazer, porque o culto ainda é dele, a glória é para ele, tudo é dele, a presença é dele, as águas continuarão correndo, porque não é você quem faz o culto, é ele quem faz o culto em você, é a presença dele, o culto é dele, as águas quem faz fluir é ele. Alguns estudiosos dizem que esse rio, essas águas, é as águas da vida, é as águas que vão fluir, rios de água viva. Mas eu quero um pouco da sua atenção, que vai ter o mesmo significado, mas eu quero mudar isso aqui hoje. E a água está correndo. O que eu faço não vai deixar a água parar de correr. Se eu parar de pregar, as águas vão continuar correndo. Se eu parar de cantar, se eu abandonar o ministério, as águas continuarão correndo. Se eu não orar mais, as águas continuarão correndo. Se eu não profetizar mais, as águas continuarão correndo. Porque as águas correm, porque o dono da fonte das águas é Deus. Não é eu e não é você. Olha o versículo 3. Vamos subir o nível aqui. Saiu aquele homem para o Oriente. Quem é este homem? Quem é este homem? Já expliquei quem é. Quem era? É um anjo. Quem era? O próprio Deus. E aquele homem saiu para o Oriente, e tendo na mão o cordel de medir. O que aquele homem tinha? Pastor, o que é um cordel? É uma vara de medir. É algo que se mede. Quando Deus criou, quem criou as medidas? Quem criou a largura, o comprimento? Quem colocou tudo perfeito, do tamanho perfeito, da forma perfeita? Quem criou? Deus. E algo que eu esqueci de falar, que Ezequiel era casado. Ezequiel tinha uma esposa. Sabia? E Ezequiel, eu quero que você entenda, porque às vezes Deus faz coisas que a gente não entende. E se você nunca entendeu algo, você vai começar a entender agora e vai parar de reclamar agora. Quem gosta de reclamar e murmurar, vai parar. A esposa de Ezequiel morreu de forma muito rápida e sem explicação. E por questões de costume, quando Moisés morre, eu estava me lembrando disso, o povo chorou a morte de Moisés 40 dias e 40 noites. Quantos dias? Porque era costume daquele povo. Houve uma pregação aqui recentemente, João perdeu tudo. Quantos dias ele ficou de luto? Quantos dias foi, mano? Tá lá, estou ouvindo. Estou meio surdo. 7 dias. Por que eles ficaram calados 7 dias? Era um costume naquele tempo. Era um costume lá 7 dias e você ficava do lado da pessoa calada. Aquele calado, na tradição, era você falando assim: eu estou aqui, meu amigo. Eu estou aqui no que der e vier. Estou com você, estou contigo aí. Na sua dor, estou do seu lado. Estamos juntos e misturados aqui. Aí aqui no Brasil, o povo pode abraçar todo mundo, né? Abraça, beijo, faz aquele negócio todo. É costume nosso. Lá é 40 dias chorando, no outro lugar 7 dias, calado. Cada um tem seu costume. Eu não sei qual é o costume de Ezequiel, mas a voz do Senhor chegou até Ezequiel. A esposa dele morreu. E você acha que ele teve tempo de ficar de luto? Deus chegou até que você, Ezequiel, você não vai ter tempo para ficar de luto. Engole o choro, engole a dor, engole a tristeza, engole o sofrimento e continua fazendo a minha obra, porque o que eu tenho com você não pode parar. Aí Deus é injusto? Engole o choro aí, Ezequiel. É Deus falando para você: rapaz, seja homem. Engole o choro, sua mulher morreu, mas a vida continua.
choro, não teve luto, assim será com Jerusalém. Jerusalém está muito exaltada, Jerusalém está muito idólatra. O povo vai vir, vou pegar o povo, vou deixá-lo dar permissão para ele ser cativo, para ele ser exilado, e não vai ter nem reação do povo chorar, porque perderam a minha presença, perderam a minha glória, perderam a proteção da minha unção. É a resposta de Deus para Ezequiel, que o povo de Israel iria nem ter tempo de chorar, porque vai ser muito rápido o que Deus ia fazer. Então não teve tempo de chorar, e ele levantou a cabeça e foi obediente ao Senhor. Aí ele falou assim: Senhor, eu estou aqui, é o Senhor que manda na minha vida, o que o Senhor mandar fazer eu faço, se o Senhor mandar eu ir eu vou, se o Senhor mandar eu chorar eu choro, se o Senhor mandar eu fazer eu faço, porque eu sou obediente ao que o Senhor fala para mim. Versículo número 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. 1000 côvados é mais ou menos 500 metros, ou 465 a 500, vamos arredondar para 500 metros para ficar mais fácil, porque cada região tem uma medida. No Egito, 1000 côvados é uma medida, no povo judeu é uma outra medida, e aqui, se você for colocar no Brasil, vai ser outra medida, mas arredondando 500 metros. Escute, Deus parou no rio Quebar, e o rio Quebar não era um rio igual de Cancún, que você olha para o rio e vê o que tem debaixo do rio, que as águas são transparentes e puras. O rio Quebar é um rio escuro. Quem aqui sabe nadar? Levanta a mão. Se jogar você no rio, você consegue sobreviver? Levanta a mão quem sabe nadar aqui, só para melhorar o negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu Deus. Se for lançado no rio, vocês vão morrer afogados. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus apareceu para você. Você está na beira do rio. Deus mediu 500 metros. Deus andou com 500 metros e falou assim: ó, vem. Vem. Você iria? Iria? Deixa eu olhar para você, porque quem não sabe nadar, iria ou não iria, se Deus mandasse? Você não sabe o que tem debaixo do rio. O rio, a água é escura. Quem é que iria? Levanta a mão, quem iria? Vocês é corajoso, né? Pastor, Ezequiel sabia nadar, não sei, mas que medo ele tinha. Pensa no homem que tinha medo, era Ezequiel. Deus falou assim: Ezequiel, vem. É impossível eu experimentar as coisas de Deus sem confiar no Senhor. Primeira coisa, eu tenho que superar os meus medos. Eu tenho que superar, tem que ter superação. A Bíblia diz que 1000 côvados. E sabe o que eu entendo aqui? Ele me fez passar. Esse texto, ele me fez passar. Sabe o que significa isso para nós? Se não fosse ele, nós nem estaremos aqui hoje. Ezequiel falou: Senhor, se não fosse a tua presença, se não fosse a tua glória, eu nem estaria no culto, eu estaria na minha casa, mas eu vim aqui porque o Senhor me trouxe aqui, eu vim aqui porque o Senhor me conduziu, eu vim aqui porque o Senhor me trouxe a este lugar para ser curado, para ser liberto, para ser transformado. Tudo é por Ele, tudo é por causa dele. Se não fosse Ele, nem aqui nós estaríamos. Eu estou mentindo? Pela sua vontade você estaria aqui hoje? Pela sua vontade você estaria nesse culto hoje? Mas quem te fez passar da sua casa para o culto hoje? É Ele, é o Senhor. Ele me fez passar. E o texto vai dizer que pelas águas que davam nos tornozelos. Aí tem gente que quer profundidade, mas não quer sacrificar nada. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu quero chegar lá e levantar a mão, cair 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo. Eu quero chegar lá e Deus profetizar através da minha boca. Mas o irmão não ora, o irmão não jejum, o irmão não se prepara, o irmão não se consagra, o irmão não tem vida de vida com Deus, não acorda, já acorda no celular, já acorda fazendo um monte de coisa errada, não tem prioridade com Deus, e quer ter profundidade, quer ter avivamento, quer ser cheio do Espírito Santo.
não quer pagar preço. Quer cantar bonito, mas não quer ensaiar. Não quer cantar, mas não quer chegar aqui 4 horas da tarde. Ah, não é muito cedo, pastor, 4 horas, começa às 7 horas, 3 horas antes. É, mas o preço paga. E às vezes tem ensaio e não sai nada. Não sai uma música. Mas nós estamos ali perseverando. Uma hora vai sair. E quando sair, vai sair bonito para fazer o melhor para o Senhor. Quando sair, vai ser graça de Deus. Porque não é você, não é por merecimento, é a graça do Senhor. Não é porque você é bom, que você canta bem, que você prega bem, que você é o cara, não. É graça de Deus. É a presença dele em você. É porque você falou, Senhor, eu estou aqui, me dá o que eu não tenho. Me ajuda na minha fraqueza. O Senhor vai e faz. Aí as águas estavam por tornozelo. Então Ezequiel está andando 500 metros. E olhou, ele estava se tremendo todo, mas estava lá, obedecendo o que Deus falou. E quando a água está nos pés, dá tempo de correr, tá? Se vier alguma coisa, ele não sabia o que tinha lá embaixo. Às vezes podia ter uma cobra, crocodilo, jacaré, não sei, um tubarão, a água é escura. Eu não sabia o que tem lá, mas Ezequiel estava, mesmo diante do medo, ele estava superando o medo dele. Você está com medo, mas eu vou lá, porque Deus está falando para mim, eu vou fazer. Porque não é eu que faço, é Deus que faz. Preste muita atenção aqui. Existe um homem que tinha 38 anos, parado esperando a água. E Jesus chegou até esse homem e falou: "Por que você está aí parado? Você é paralítico, não quer andar?" "Não, mas quando eu vou lá, chega alguém primeiro que eu. E agita as águas, é curado." Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que quer ter um avivamento, tem gente que quer profundidade, tem gente que quer ter um encontro com Deus, só que quer que Deus venha até ele, quer que a água venha até ele. O que você aprendeu aqui? Quem que foi até a água e andou? Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai falar assim: ó, vem, que aqui é o caminho. E quem tem que andar? Quem tem que ir? É Deus? É Deus que tem que ir? É Deus que tem que andar? Quem tem que ter disposição? Quem tem que perder o medo? Quem tem que ter coragem? Aí, Ezequiel está na zona de conforto. A água está até no tornozelo, qualquer coisa. Se acontecer alguma coisa, eu corro. Aí Ezequiel está assim, tremendo de medo, falando assim: eu vou agradecer o Senhor, porque o Senhor vai embora e eu vou voltar. Aí quando Ezequiel vai falar com Deus, vai agradecer, Deus já está lá na frente. Aí a Bíblia diz, versículo número 3, lê comigo. Perdão, versículo número 4. E mediu mais 1000 côvados. E mediu mais 1000. E me fez passar pelas águas. Há águas que davam pelos joelhos. Para aqui. Aí quando Ezequiel foi agradecer, Deus mediu mais 1000. E falou assim: Ezequiel, vem. E Ezequiel falou: rapaz, o negócio está espreitando do lado. Sabe o que isso significa? Quando você atinge uma meta, o que você está aprendendo aqui? Você tem que parar. Nossa, eu orei 1 hora. Já orei a semana toda. Aí você tem que orar só um dia. Se você atingir um nível, se esforce para atingir outro nível. Se você atingir uma meta, se esforce para atingir outra meta. Não fica parado, não fica acomodado. Porque tem um monte de crente que chega na igreja, ora, busca e tá bom. Se eu tá bom, tem jeito que tá tudo ótimo, Senhor. Eu estou orando, estou sendo fiel, tá tudo bom. Aí fica acomodado, fica no acomodismo. Aí chega numa geladeira, chega no culto, o irmão está cheio da glória de Deus, o irmão está parecendo uma geladeira. Então, toma cuidado, se você sentar do lado do irmão geladeira, você pode ficar frio também. Tem irmão que está parecendo uma pedra de gelo do lado, sabe? Você olha assim: rapaz, eu quero que esse irmão sente do lado, porque esse irmão dá glória, dá aleluia, não fala nada de Deus. Eu quero que esse irmão sente do lado de lá, que vai me esfriar aqui também. Eu quero alguma coisa de Deus hoje. Eu quero receber algo de Deus hoje. Eu vim para o culto para mergulhar na água. Eu vim no culto não para só molhar os tornozelos, só molhar os pés. Aí o outro nível vai e chega mais 500 metros. A primeira parte que Ezequiel está andando, você viu falar de pé?
Pé, Espírito de Deus quer que você mude o seu caminho hoje, que você mude a sua direção hoje. Por que adianta você ter pé e andar na direção errada? Vai adiantar alguma coisa? Quando Deus vem e fala assim: eu sou o caminho. O caminho é quem? É Jesus. Quando você vem para Cristo, a primeira coisa que Deus quer te curar é os seus pés. Porque a Bíblia vai dizer: quão formosos são os pés daquele que prega o Evangelho. Porque quem prega o Evangelho anda muito, sim ou não? Anda, dá cabo nos pés, dói os pés. Você vai, às vezes, ter que andar distância para pregar por mão, para dar uma palavra de Deus por mão, depois tem que voltar. Quando você prega muito, você tem que ter o pé curado, porque o pé é seu meio de locomoção. E quando você está com os pés, Deus quer curar os seus pés, Deus quer purificar os seus pés. Deus está falando para você: Deus quer curar a sua caminhada nessa noite. Deus quer purificar os seus passos nessa noite, porque aonde você for a planta do pé, a presença de Deus vai andar com você. Quando você pisar, Deus pisa com você. Quando você caminhar, Deus vai caminhar com você. Primeira coisa, Deus quer curar os seus pés. Deus quer que você, a Bíblia diz que andávamos por caminhos tortuosos, mas quando nós nos voltamos a Cristo, nós andamos no caminho de retidão. Porque a gente andava em caminhos tortos. O que é andar em caminho torto? A gente andava por pecado, mas agora a gente anda pela graça de Deus, a gente anda pela presença dele. Aí o segundo nível é o joelho. Quando ele caminha mais 500, a água já bate aonde? No joelho. Existe profundidade sem oração? O joelho fala de pessoa que ora. Aí tem gente que quer profundidade com Deus, mas custa orar 5 minutos. Ah, pastor, tem que orar de joelho. Esse negócio de joelho vai dar calo no meu joelho. Aí esse negócio de orar de joelho, meu joelho está doendo. Se você não consegue orar de joelho, ora em pé. Se você não consegue orar em pé, ora andando. Se você não consegue orar andando, ora sentado. Mas não para de orar, não para de glorificar, não para de exaltar, porque o seu joelho é o seu meio de comunicação com Deus. Não adianta eu querer profundidade e não pagar preço. Aí um monte de crente que quer profundidade dele, não quer pagar preço. Eu quero ser usado igual Elias. Eu quero ser usado igual o profeta. Eu quero ser como ele, né? O amão, onde eu andar, sombra curar. Mas Pedro orava. Pedro tinha vida com Deus. Pedro jejuava. Pedro tinha entrega. Pedro sacrificava. Pedro aprendeu com Jesus, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Se você acompanhar a história de Pedro, Pedro orava na hora. Todas as vezes que Pedro ia fazer qualquer coisa, Pedro orava primeiro. Pedro se reservava em oração. Pedro aprendeu com isso. Com quem Pedro aprendeu com isso? Orar desse jeito? Com Jesus. Aí você escuta que tem que oração, que orar. Aí a Bíblia diz que as águas davam pelos joelhos. Escute. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Há águas que davam onde? Águas que davam onde? Pelos lombos. Lombos é aonde? Aonde é o lombo? Sabe o que é lombo? O que a palavra de Deus está falando? Se chegar alguma coisa, tem como correr. Eu imagino que Ezequiel ficou só aqui, ó. Já viu quando você não sabe nadar? Você está com medo? Aí você quer descer na ponta do pé para respirar um pouquinho. O que estava aparecendo de Ezequiel? Só a cabeça dele. Só a cabeça de Ezequiel estava aparecendo. A água já estava nos ombros. Você já viu quando você mais profundo você vai, a sua locomoção fica mais difícil? Já viu quando você vai andando numa piscina assim, ou no rio, no lago? Você vai andando, vai aprofundando, fica mais difícil andar. Que quando mais nível você chega, mais profundo você chega, mais difícil é de chegar até lá. Tem gente que só vai chegar no pé. Alguns já vai ser mais ousado, vai chegar no joelho. Alguns já vai ser mais ousado. Eu quero andar mais na presença de Deus. Eu quero pagar mais preço. Eu quero mais consagração. Vai chegar até os ombros. E quando chega no ombro, significa
Deus quer a gente 100%. Só na cabeça de Ezequiel lá. Aí eu quero falar para vocês: quem que tem o poder do cordão? Quem que é o que tem o poder? Quem tem o poder de medir? Você percebeu algo aqui diferente? Vou chegar lá. Vamos ler só o 5 para você entender. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Estou lendo 5. Águas que deviam passar a nado. Ribeiro, o qual não se podia passar. Tinha como andar agora. Como que tinha que fazer para atravessar? Aí quem não sabe nadar? Escuta, só na cabeça de Ezequiel lá. Ezequiel falou assim: rapaz, acaba logo esse negócio. Entendeu aquela luta que você está passando? Acaba logo essa luta, Jesus. O que eu estou fazendo errado? Ezequiel tentando achar o que ele tinha que fazer. Lombo significa que os seus ombros precisam de apoio do Senhor. Lombo, cintura, significa que Deus quer que você seja dominado por Ele. Já viu quando você vai numa luta, aí agarra pela sua cintura, pelo seu ombro? O inimigo te dominou, não é? Não é isso? Isso significa que Deus quer dominar você. Deus quer que você esteja totalmente dependente da presença dEle. Quando a água chega no lombo, é você falando para Deus: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui eu estou na tua dependência, até aqui eu estou dependendo de Ti, até aqui eu estou confiando no Senhor. Aí o Senhor mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e fala assim: Ezequiel, vem. Ezequiel falou assim: eu tenho medo. Agora você tem que aprender a confiar no Senhor. É no medo, é na luta, é na dificuldade que ativa a sua confiança em Deus. Porque confiar em Deus quando tudo está bem é fácil, mas confiar em Deus em algo que você não consegue dominar é dependência dele. É você falar: Senhor, eu não sei nadar, mas se o Senhor falar que é para mim mergulhar nessas águas, eu vou mergulhar nessas águas. Porque se Deus está falando para você ir, para você mergulhar, Deus está falando: pode vir, que eu estou garantindo a sua vitória. Pode vir, porque se você não dá conta, eu te ajudo. Pode vir, porque se você começar a afogar, eu tenho uma mão para te puxar. Quem é aquele que estava andando no rio, no mar, e começou a afundar? Ele estava andando, mas começou a afundar. Deus está falando: se você começar a afundar, eu tenho uma mão para te puxar. Se você começar a cair, aí minha mão que te sustenta. Aí a Bíblia diz que ele pediu mais 1000. Ele falou assim: ó, agora não tem como andar, agora você tem que nadar. Olha o que o texto vai dizer: ribeiro pelo que não podia passar. Olha o versículo número 6. E disse: filho do homem, então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Aquele que quer profundidade com Deus, ele tem que pagar preço. Eu li aqui, até aqui, para você entender algo. Pastor, que lições nós podemos tirar desse texto? Primeira coisa, você pode perceber que a medida é a mesma. Todas as vezes que Deus media, quantos côvados ele media? A medida era a mesma toda vez? Era ou não era? A medida é a mesma? É a mesma ou não é? A distância é a mesma, mas a dificuldade, o nível era maior. É Deus falando para você: quando você atinge essa medida, eu já estabeleci outra. Quando você atinge a outra medida, eu vou estabelecer outra. É Deus falando para mim e para você: não fica acomodado naquilo que eu entrego para você. Não fica acomodado se você atingir um nível, atinja outro nível. Se eu orei mais, depois eu vou ler a Bíblia. Se eu ler a Bíblia, eu vou ter que jejuar. Se eu jejuei, eu vou ter que me consagrar. Se eu me consagrei, eu vou ter que acordar cedo e louvar o Senhor. Atinja níveis, mas não fica parado, não fica acomodado. Porque tem gente que começa a ter um relacionamento com Deus e se acomoda. Grandes homens de Deus oravam por horas. Grandes homens de Deus não se sustentavam no raso. Mas tem que dar o primeiro passo. É eu e você. A medida é a mesma, mas o nível, a cada vez que eu mais atinjo o nível,
4 é mais difícil, mais entrega, mais responsabilidade, mais Deus vai exigir de mim. Eu não quero ficar no raso. Pastor, eu posso ser um crente tranquilo e ir para o céu? Posso. Mas até Jesus voltar, o que você vai fazer de sua vida? Até Jesus voltar, você não quer ter intimidade com o Senhor, relacionamento com Ele, entrega total a Ele? Até Jesus voltar, você não quer ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor? Vou dar um exemplo para você. Se daqui 1 ano, 2 anos, alguém chegar aqui, eu tenho que pregar melhor do que eu estou pregando hoje. Se você canta hoje, daqui 1 ano, 2 anos, você tem que estar cantando melhor. Porque se você não fizer melhor, significa que você está parado no tempo. Porque tem gente que está pregando de um jeito, você vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, todo mundo está pregando do mesmo jeito. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento, quer dizer, eu tenho que ter leitura, eu tenho que ter entrega, eu tenho que ler livros, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que buscar, eu tenho que ir no YouTube, eu tenho que usar as ferramentas que Deus me dá, estudar a Bíblia. Mas tem que ter graça. O que é graça? É algo que não se conquista humanamente, é algo que se conquista espiritualmente. A medida era a mesma. Escuta, outra coisa que me intriga aqui. Quem tinha um cordel de medir? Por que a gente quer medir o ministério dos outros? Por que a gente quer apontar e medir a fé do irmão? O irmão está no pecado, o irmão está fazendo coisa errada. Você é Deus, você é dono daquela pessoa para medir o que ela está fazendo, para julgar ela. Porque tem muito irmão que aponta o dedo no próximo, mas não está vendo a trave que está na vida dele. Ele não se melhora e fica acusando o outro. Quem tem um cordel de medir é Deus. É Deus que vai medir aquele ministério. É Deus que vai justificar aquela pessoa. Não é você que tem que ficar apontando o dedo do irmão e falando: seu irmão está fazendo errado. Irmão, não vai para esse caminho, não. Esse caminho não é de Deus. Você não tem um cordel de medir. Quem tem um cordel de medir é Deus. Quem tem autoridade é Deus. Quem morreu por nós foi Cristo. É Ele que tem autoridade. É Ele que pode julgar. É Ele que pode acusar. É só Jesus. Quem somos nós para acusar o próximo? Quem somos nós para medir o ministério de alguém? Quem é você na presença de Deus? Porque às vezes eu te uso um pouquinho, você começa a ficar exaltado. Quer começar a apontar o dedo para todo mundo, acusar todo mundo. Ah, eu oro mais que o irmão. Ah, eu tenho mais espiritualidade, eu sou mais religioso que o irmão. Eu consigo jejuar tantas horas, eu não consigo jejuar pouco. Deus não vê isso. Deus não vê quantidade, Deus vê entrega. Às vezes o irmão que jejuou 24 horas, o irmão que jejuou um período da manhã, vai ter mais impacto do que o que jejuou 24 horas. Porque o que jejuou 24 horas, ele está jejuando para se aparecer. Ele quer se mostrar para todo mundo que ele é santo demais, que ele é cheio da presença demais. Eu chego em várias pessoas e falo: ô irmão, quer que você prega melhor que eu? Passou por quem sou eu para chegar no seu nível? Não, você vai ser melhor. Estou profetizando, você vai ser melhor. Quanto mais entrega, mais Deus te dá. Quanto mais você chega entregando para Deus, mais você recebe de Deus. Então, mida os mistérios de quem? Aí a Bíblia vai dizer aqui algo que me intriga. Quando ele chega na, sabe o que me intriga? Ezequiel não chegou no fundo. Ezequiel só chegou até aqui. O mar é infinito. Tem lugares na profundidade que eu às vezes não vou conseguir tocar, mas tem lugar, níveis de profundidade que só você vai conseguir atingir. O que o irmão atingir, eu não vou conseguir atingir. O que o irmão está buscando mais do que eu. Aquele que busca mais, ele vai encontrar mais tesouro lá debaixo do fundo. Paulo chegou até o nível do terceiro céu. Paulo chegou até os 9 dons espirituais. Mas o que Deus tem reservado ainda para que nós vamos chegar mais? E se tiver um doido e falar assim: eu quero entregar mais, o que Deus não pode entregar para aquela pessoa? Não queira ter uma vida rasa, queira entrar no profundo de Deus e se mergulhar na presença de Deus. Não queira ter uma vida rasa, porque se você tem uma vida rasa, você vai ser um crente ok, você vai ser só mais uma multidão, você só vai fazer barulho. Mas se você
Deus, mais Deus vai entregar coisas para você que nunca entregou para ninguém. Você tem que se entregar para Ele totalmente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você vai mergulhar, tem como eu mergulhar aqui os pés? De pé para baixo? Quando eu vou mergulhar, quem eu coloco primeiro? Quem eu coloco primeiro? Quem coloca a cabeça primeiro? Quem tem que comandar a minha vida? Para quem que eu tenho que abaixar a cabeça? Preste atenção aqui. O anjo media, Ezequiel obedecia. O anjo media, Ezequiel obedecia. Quando mais Ezequiel andava, o que acontecia? Mais ele ia para o profundo. O rio era plano ou era descida? Quando você está andando e está baixando, está no joelho, já está no tornozelo, já está no ombro, e se eu andar mais vai cobrir minha cabeça, isso significa que é plano ou é descida? É plano ou é descida? Quando mais eu desço, mais é o Senhor que tem que aparecer. Quando mais eu desço, mais Ele que tem que aparecer. João Batista entendeu isso. João Batista vai dizer: eu quero mais que Ele, eu quero mais que Ele e eu diminua. Eu quero que Ele cresça e Ele e eu diminua na sua presença. Eu quero mais do que Ele faz, porque tudo é para Ele, é para a glória dele. Quando mais eu desço, mais reverência eu tenho ao Senhor. Quando mais eu desço, mais eu me humilho na presença do Senhor. Quando mais eu desço, mais unção Deus me entrega. Porque quando mais eu me humilho, quando mais eu obedeço, quando mais eu sou servo, mais o Senhor entrega para a minha vida. Aí tentaram tirar a glória de Deus, né? Ó João, os discípulos de Jesus estão batizando mais que você. Se chegar lá, irmão, está cantando mais que você. E aí? A irmão está pregando mais que o Senhor. Ó, a igreja do irmão ali do lado está crescendo mais que a sua. Ó, o diabo então, sabe, jogar uma intriga? Eu quero mais que ele cresça. Eu quero mais medo lá, eu quero mais encher a igreja lá. Porque se enche de lá, Deus vai trazer aqui também. Se Deus abençoa lá, Deus abençoa aqui também. Porque o mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui. A mesma unção que está lá é a mesma unção que está aqui. Ó João, está batizando mais. Aí João brigou. João mandou uma carta para Jesus. É isso que João fez? Não, eu quero mais que ele. Eu quero mais que ele prospere. Eu quero mais que ele batize. Eu quero mais que ele faz. Você percebeu que Jesus batizou alguém? Jesus batizou alguém? Quem que batizava? Quem que batizava? É Jesus? Não. Você fica para outro culto. Estou jogando no ar só. Vem na minha cabeça agora. É Jesus que batizava? Quem que batizava? Pode responder quem que batizava. Mas quando chegar assim, João, fulano, ciclano, tá batizando mais. Quem que batizava? Eram os discípulos. Mas Jesus não batizava. Mas tem um mistério aí. No outro mundo eu falo. Deixa você pensar. Aí algo que eu quero que você entenda. Versículo número 7. E tornando eles que a margem do ribeiro havia grande abundância de águas, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, sendo levadas ao mar sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar, esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão a essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esses ribeiros. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E os seus barcos e os seus lançameiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro à sua margem, e uma de outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá
sua folha, nem perecerá o seu fruto, porque seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e ao seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Deus está falando que essas águas eram tão poderosas, que aonde tinha morte, as águas iriam ser águas de vida e águas que iriam purificar, e as águas iriam ser tão abençoadas que iriam ter quantidade de alimentos e de peixes. E as águas, quando o rio passava, a água começou um riacho, um ribeiro, e depois tornou um rio muito grande. Deus começa a trabalhar com você de forma pequena. Você vai pegando intimidade, vai pegando relacionamento, vai subir no nível, até que você tenha profundidade com Deus, e Deus fará de você rios de água viva. E aonde você chegar, aquele que está morto vai ter vida, aquele que está morto vai trazer cura, libertação e transformação. Aonde há doença, Deus vai trazer remédio. Quer dizer, Deus está trazendo cura na sua vida hoje. Deus está te frutificando hoje. Deus está te libertando hoje. Essas águas são águas que purificam, são águas que santificam, são águas que traz vida, são águas que vai curar você nessa noite. Será remédio para a tua ferida, será cura para a tua alma nessa noite. Aqueles que querem mergulhar no rio do Senhor, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Aquele que está cansado do raso, quer sair daqui mergulhando na presença